fui para o painel do Neal Adams, apresentado por Samir Naliato, também integrante do Universo HQ e Confins do Universo. Please welcome Mr. Neal Adams. O painel foi muito interessante. O Adams é um cara com um ótimo senso de humor e muita história sensacional para contar. Mas o Samir teve uns momentos tensos ali, porque o Adams é também bastante opinativo e fica interrompendo o tempo todo. O Samir não conseguiu fazer todas as perguntas que queria, mas o Adams contou muita história que a gente queria ouvir. Ele começou brincando e falando da sua época trabalhando com publicidade. Is it true that the revolution begins here? I'm just saying. So, how many people here speak English? Because in English, I am funny as hell. But in Portuguese, I am not funny. So, if you have a neighbor who speaks English, tell him to tell you what I said so you can laugh a minute later. Which is okay, because it sounds like you're laughing at the next line. Which helps me. But it confuses me. And I think I'm funny, and I'm not. So, I've been invited to Brazil many times, but I was doing a lot of advertising work at that time. And advertising work takes weekends and all kinds of time, and so I was never able to come, even though I said I would like to come. I am now back in comic books. You know something about comic books, you turn the pages and you read the balloons. You don't watch TV and wonder who did that stupid work on TV that the commercials are all about, that are trying to get you to buy crap that you don't want. I used to do that. I did a lot of that. Neal então falou sobre a prática de se destruir os originais dos quadrinhos nos anos 60 e como ele conseguiu mudar isso. Sim, esses originais que hoje a gente paga uma grana para ter eram simplesmente destruídos pela DC e Marvel. Ele explicou para os editores que se o artista pudesse ficar com seu original, poderia fazer um dinheiro extra. Se o original fosse destruído, ninguém ganharia nada com isso. E um artista que ganha mais é um artista que produz melhor, com mais ímpeto. Parece óbvio, mas naquela época não era, não. Ele também explicou como convenceu os editores da época, a quem chamou de perfeitos idiotas, a pagar royalties para os seus artistas. Why should we give royalties? Because if they do better comic books, you will make more money. Oh, really? Yeah. I mean, think about this, Mr. Publisher or Miss Publisher, whoever it happens to be. If an artist and a writer come in and they do a comic book, they create a comic book, and it sells 1 million copies for you, don't you think they deserve a royalty? Yeah, 1 million copies, that's a lot. You see, that's why you want to give them royalties. Oh, I guess we could do that. Our conversation is over. It takes a while to drill common sense into publishers. Okay. Unfortunately, in the days that I was doing it, publishers, they didn't treat the artists and writers very well. So the artists and writers were actually afraid. Adams contou também como conseguiu transformar novamente o Batman no Cavaleiro das Trevas. Naquela época, o Batman que estava na cabeça de todos e que aparecia nos quadrinhos era como o da série de 66, galhofa, com histórias leves, coloridas e bobinhas. A revista Detective Comics, onde o Batman apareceu pela primeira vez, ia ser cancelada. O Batman aparecia mais na revista The Brave and the Bold, em que dividia o título com um herói diferente a cada mês. O Adams desenhou várias dessas histórias. Mas um dia ele chegou para o Julius Schwartz, o editor-chefe da DC na época, e disse que a empresa não estava entendendo quem era o Batman, que ele queria fazer o Batman do jeito certo. O Schwartz falou para ele: "Por que você acha que só você entende quem é o Batman e ninguém mais entende?" O Neal respondeu: "Não sou só eu quem entende o Batman. Eu e todos os milhões de leitores entendemos quem ele é. Só quem não parece entender são vocês." O Schwartz, contrariado, deixou ele e o Danny O'Neill fazerem o Batman sombrio das antigas. E foi um tremendo sucesso. Depois ele contou sobre quando foi trabalhar na Marvel.
Ele trabalhou simultaneamente na DC e na Marvel. Naquela época, quando algum artista fazia isso, mudava o seu nome nos créditos da Marvel para a DC não saber que era ele e não mandá-lo embora. O Adams foi o primeiro a bater o pé e dizer: vou usar o meu nome mesmo e não abro mão disso. Primeiro, ele disse que o Stan Lee falou: se você for trabalhar aqui, é melhor não trabalhar na DC ao mesmo tempo. Aí o Adams respondeu: então tchau. Aí o Lee voltou atrás e falou: não vai embora não. Então o Neil insistiu em usar o próprio nome, embora o Stan já tivesse inventado um pseudônimo espalhafatoso para ele. O Lee viu que não ia ter jeito e concordou em ele usar o seu próprio nome. Tudo combinado, o Stan pediu para ele escolher que título queria desenhar. Podia ser qualquer um. O Neil perguntou: qual o título que vende menos, o piorzinho? O Lee respondeu: o pior de todos é esse aqui, ó, X-Men, mas a gente já vai cancelar ele daqui a 2 edições, não vende nada. Como os tempos mudam, né? O Adams então falou: é esse que eu quero desenhar. Não, como assim? Ninguém lê isso. Pois é, para eu causar um impacto é legal começar no que vai mal. Isso sim é um desafio. O Lee então concordou, mas disse que depois ele teria que desenhar também os Vingadores. O Adams aceitou, mas disse que as histórias dos Vingadores também eram muito chatas nessa época. Neil então falou sobre o método do Stan Lee trabalhar e explicou por que quem diz que ele não fez nada e não teve crédito nenhum na criação das histórias não sabe o que está falando. The artist does the story and the writer, quote writer, dialogues the story. Okay? Now, certain artists didn't want to write the story. They wanted to get a script or an outline, which pissed Stan Lee off because he didn't have time, because he was dialoguing 6 comic books a week. You can't dialogue 6 comic books in a week. It's impossible. But Stan did it. But when an artist would come along and say, Stan, I gotta have a story, you go, oh, come on, can't you make something up? You know, do I'll give you a couple of paragraphs, how's that? Stan didn't want to write stories because he didn't have the time. There are a lot of people who say bad things about Stan, that's all BS, okay? BS means, you know what it bullshit. means, right? BS? Bullshit. Yeah, they know what it is. Okay, close enough. So, Stan never actually wrote stories unless he was forced to. And he loved to have people like Jack Kirby and Jim Steranko and myself and other people who would actually write the story while we went, and he would put the dialogue in, because then it saved him time. O Adams contou que enquanto trabalhava com os X-Men queria colocar um vampiro na história, mas disseram que ele não podia. O Comics Code Authority não deixava. Ele então pensou: como eu posso driblar isso? O que é um vampiro? Alguém que suga a energia das pessoas e se transforma num morcego gigante com asas de couro. E se em vez de fazer um morcego, eu disser que ele é um pterodáctilo? Assim nasceu o Sauron. Ainda sobre o Comics Code, Adams explicou como conseguiu que a história em que o Ricardito usa drogas fosse publicada. A DC jamais deixaria que fizessem isso, até porque o Comics Code era regido pelas próprias editoras. Elas mesmas se autorregulavam. Mas um tempo antes, o Stan Lee decidiu fazer uma história sobre drogas na revista do Homem-Aranha. O Comics Code não autorizou, mas ele conseguiu convencer a Marvel a tirar o selo do código da capa e publicar mesmo assim. Foi em Spider-Man 96 de 1971. A revista vendeu que nem água. Só assim o Neil conseguiu convencer a DC a fazer o mesmo e abordar a questão das drogas em Green Lantern e Green Arrow 85, também de 71. Mas como a DC mandava no Comics Code, decidiu publicar com selo e tudo. And we changed comics. Oh, by the way, then O'Neill and I changed comics. The whole face of comics. That's what we have now today. Because everybody said, you can't do that. We said, nobody's looking. And they weren't. Oh, by the way, theme, publishers are stupid. Aliás, o Adams disse que quando ouviu o título Green Lantern e Green Arrow, achou ridículo e não queria fazer. Foi o Danny O'Neill que o convenceu de que seria revolucionário por abordar importantes temas sociais. E realmente foi. O Adams é um cara bem polêmico. Quando perguntado qual super-herói mais gostava de desenhar, ele disse: entre desenhar um cara de colã com a cueca por cima da calça e um gorila, eu prefiro desenhar o gorila. É muito mais divertido de desenhar e muito mais interessante. O Adams terminou contando uma história bem legal. Um cara que trabalhava com o Muhammad Ali uma vez pediu para ele numa convenção uma edição de Superman vs Muhammad Ali para entregar para o campeão.
O Adams entregou, bem contente. Um tempo depois, o cara procurou ele de novo e pediu mais 10 exemplares da revista. O Adams achou um pouco estranho, mas entregou para o cara. Mais pra frente, o Adams ficou sabendo para que o Alec queria as revistas. Ele usou de papel de parede, forrou uma parede inteira do escritório dele com artes da história. O Adams ficou muito feliz de saber, e foi dessa forma que essas duas lendas vivas se relacionaram de alguma forma.